Bom, dando continuidade aqui à nossa apresentação, à nossa exposição sobre funções que envolvem o símbolo de módulo, o nosso próximo passo aqui é encontrar outras funções, ou seja, dado uma função que envolva o símbolo de módulo, a gente vai encontrar uma outra função que vai ser igual à primeira, mas que não aparece o símbolo de módulo. Ou seja, de forma coloquial, estaremos desaparecendo com os símbolos de módulo. E isto é algo essencial na análise aqui das nossas funções, porque é através disso que a gente reduz o nosso problema, a gente simplifica o nosso problema de estudar uma função com módulo para estudar apenas com ferramentas que a gente já conhece, que são funções exponenciais, ou que são funções afins e funções quadráticas. E para isso a gente vai utilizar a nossa lista aqui que a gente deu de exemplos, e aqui na aula passada, né? E então fazer desaparecer os sinais de módulo de cada uma daquelas funções apresentadas. A primeira delas foi a função definida para todos os números reais, cuja imagem f de x é igual ao módulo de x mais 3. Para isso, para que eu transforme esta expressão, módulo de x mais 3, em expressões que não tenham o símbolo de módulo, eu vou ter que trabalhar com a definição de módulo de x. Isso daqui vai desaparecer a partir do momento que eu analiso dois casos. O primeiro, quando o x é maior ou igual a zero, e o segundo, quando o x é menor do que zero. Assim, eu escrevo dessa forma esta expressão, né? F de x igual ao módulo de x mais 3. E aqui, este módulo de x mais 3 vai ser igual ao x mais 3. Aqui eu apenas substituí o módulo de x pelo x. Quando é que isso aqui acontece? Que esta expressão é idêntica a essa daqui. É quando o x é maior ou igual a zero. Aí, caso contrário, eu vou ter menos x mais 3 aqui. O módulo de x é idêntico ao menos x. Isso para todo x. Esse x é menor que zero. Tá? Eu utilizei a definição de módulo de um número. Então, daí eu concluo que, portanto, que a minha função ela é reduzida a uma função definida por duas partes. Primeiro, no intervalo que vai do zero até os números positivos, eu tenho a minha função aqui igual ao x mais 3, ou seja, cx é o que zero. E para os números negativos, eu vou ter a minha função igual a esta expressão aqui. Eu posso apenas, por questão de estética, escrever o 3 na frente aqui. Porque aqui aparece dois sinais, aqui aparece só um. Mas é a mesma expressão, são equivalentes. São idênticas. Se o x é menor que zero. Muito bem. Assim, a minha função inicial aqui, ela ganha esta nova cara. Eu dividi o meu domínio em duas partes.
dos números não negativos e dos números negativos. Para cada uma dessas partes, a minha função se simplifica para uma expressão do primeiro grau. E aqui eu sei trabalhar, né? Eu sei saber se neste intervalo essa expressão ela é maior ou igual a zero. Se essa daqui, eu sei construir neste intervalo o gráfico da função definida como sendo x mais 3, né? Que associa o x ao x mais 3. Aqui também eu sei. E daí eu posso construir o gráfico dessa função. E eu posso também analisar o sinal, ou seja, saber quando que ela é positiva, quando que ela é negativa, quando que ela assume o valor zero. Então, a construção dos gráficos será provavelmente no próximo vídeo. Vamos continuar aqui com o segundo exemplo. Então, isso daqui é a nossa resposta, né, ou simplificação. Geralmente, quando você está trabalhando com módulo e quer retirar os módulos, a nossa função equivalente vai ser, ou igual, né, vai ser uma função envolvendo mais de uma parte, né? Ou seja, em que eu divido o domínio em certos intervalos, geralmente. Bom, a outra coisa que eu preciso dizer é que esta função f definida como isso daqui, ela é igual a isso daqui. Por quê? Porque para cada valor de x, tanto faz associar aqui como associar aqui. Se o x for positivo ou zero, então o valor aqui associado, que é o módulo de x mais 3, vai ser igual ao valor associado a x mais 3. Se o x for negativo, então o valor associado ao módulo de x mais 3 vai ser igual ao valor associado ao 3 menos x. Isso. Muito bem. O segundo exemplo que a gente deu era de uma função de R em R e definida como sendo f de x igual a módulo da expressão 3 mais x. Isso para todo x real. Aqui, para retirar o módulo, mais uma vez a gente utiliza a definição de módulo do número. No caso, o módulo de x mais 3. Ou seja, essa expressão aqui, por definição, vai ser igual ao próprio x mais 3, que é o número que está dentro, se o x mais 3 for maior ou igual a zero. E ela vai ser o oposto, igual ao oposto da expressão x mais 3, se o x mais 3, que é o número que está dentro, for negativo. Daí a gente utiliza a definição de módulo. A gente escreve nossa função. Então aqui, utilizando a definição de módulo, eu vou ter esta expressão igual ao próprio x mais 3, quando o x mais 3 é maior ou igual a zero. Quer dizer que para estes valores de x aqui, do x mais 3, né, o módulo de x mais 3 é idêntico ao x mais 3. Ou seja, assume os mesmos valores quando substituo o x aqui e aqui. Isso daqui vai ser igual a menos o módulo de x mais 3, menos o da expressão que está dentro, se a expressão que está dentro, que é o x mais 3, for negativo. Aqui a gente pode retirar esses parênteses aqui, contanto faça a distribuição do menos, né? E aqui a gente pode resolver essas duas desigualdades, que são do primeiro grau, apenas para saber qual é o valor de x aqui. Então, eu continuo. Repito x mais 3. Né? Se o x for maior ou igual ao menos 3. Tá? Essa desigualdade eu transformei nesta daqui, são equivalentes. E isso daqui
é igual a menos x menos 3 se o x for menor que o menos 3. Daí, o nosso domínio aqui ele ficou dividido em dois intervalos. Aquele que inclui o menos 3 e todos os números depois dele, maior que ele, né? E aquele que possui todos os números menores que o menos 3. Em cada um desses intervalos, a minha função é idêntica a uma outra função, né? Que é do primeiro grau, aqui e aqui. Portanto, eu posso escrever f de x como sendo igual a x mais 3, se o x for maior menos 3, maior ou igual a menos 3, e menos x menos 3, se x for menor que o menos 3. Assim eu consegui reduzir, tirei os módulos aqui, o símbolo de módulo, e ganhei esta função aqui. Ou seja, trabalhar com essa e com essa me dá os mesmos resultados, só que com essa daqui eu já tenho facilidade, porque eu sei trabalhar com funções afins. Bom, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um pouco mais sofisticado. Vou colocar aqui. Eu escrevi como sendo 1, 2, 3, né? Deixa eu colocar 3. Riscar aqui. Foi de uma função de R em R, que está definida como sendo módulo de x mais módulo de x mais 1. Bom, como eu tenho o módulo de x, ele é maior ou igual a 0, e o módulo de x mais 1 também é maior ou igual a 0, porque o módulo de um número é sempre não negativo, ou seja, sempre maior ou igual a 0. Neste caso, como eu estou somando dois números maiores ou iguais a 0, a minha função aqui sempre vai assumir valores maiores ou iguais a 0. Isso aí já é uma indicação para ser usada quando for estudar sinal de função. Mas isso não importa tanto agora, porque o que a gente quer é retirar esses símbolos aqui de módulo. A gente pode fazer de um por um. Pode. Talvez dê trabalho quando a gente aumente aqui a quantidade, né? A soma. E a gente também pode dividir o nosso conjunto de números reais em certos intervalos que são estratégicos para a solução. Bom, primeiro vamos tentar, utilizando a definição de módulo aqui, um por vez, né? Vamos ver o que é que a gente encontra. Módulo de x igual a esta expressão. Primeiro eu posso retirar um dos módulos, né? Digamos que eu queira retirar o primeiro aqui. Então, a minha expressão vai ficar x mais, agora eu repito o resto, módulo de x mais 1. Isto se o x for maior ou igual a 0. Veja, apenas nesta condição aqui, eu pude substituir o módulo de x por x. E agora é menos x, mais, agora repito o resto, se o x for menor ou igual a 0. Nesse caso, com essa condição, para todos esses valores de x, eu pude substituir o módulo de x por menos x. Pronto. Mas eu ainda tenho essas duas expressões aqui, né? O que vai acontecer? Eu posso considerar aqui, dividir cada... Isso daqui vai me dar duas linhas, né? Duas opções aqui. Aqui também duas.
dependendo da definição aqui do módulo de x mais 1. O que é que eu posso fazer? Eu posso reescrever isso com paciência da seguinte maneira. Esta expressão aqui, eu posso retirar esse módulo, né? Vai ficar x mais o x mais 1, se, veja, ela já tem essa condição, que é a condição que me fez retirar o x. A outra condição é a que retira o módulo dessa expressão x mais 1, que torna isso daqui idêntico ao próprio x mais 1, que é quando o x mais 1 é maior ou igual a zero, né? Então, eu escrevo aí x mais 1 maior ou igual a zero. Agora, o outro caso desta expressão, eu vou escrever aqui embaixo. X, aí agora, menos esta expressão, né? Isto, no caso, eu substituo isso daqui por menos a expressão, se a expressão aqui for negativa. Eu continuo com o módulo de x com essa condição. Eu continuo com essa condição x maior ou igual a zero, porque ela que me fez tirar, obter esse x aqui, né? Retirei esse módulo. Eu ainda estou usando a mesma expressão, só estou apenas retirando o módulo desta expressão. Então, continuo com x maior ou igual a zero. E agora eu lanço a condição de que me fez retirar esse módulo aqui, deixando essa opção aqui de ser menos o módulo de x mais 1, que é x mais 1 ser negativo. No mesmo caso, eu faço isso aqui embaixo, né? Agora, para esta expressão aqui. Esta linha aqui vai me dar duas linhas aqui. Uma vai ocorrer quando x é menor que zero e x mais 1 é maior ou igual a zero. E a outra vai ocorrer quando o x ainda é menor que zero, mas o x mais 1 é menor do que zero. Então vamos lá. Menos x, a expressão. Agora mais, repita a expressão aqui. No caso de ter x menor que zero e a minha expressão que está aqui dentro ser maior ou igual a zero. E agora eu continuo aqui, repito x. E agora eu vou ter menos a expressão do que está dentro aqui. Isso eu repito o x menor que zero, porque é a condição desta expressão. E agora o x mais 1 deve ser negativo, porque eu transformei isto daqui nisto daqui. Nesse menos, menos a expressão de dentro aqui do módulo. Então a expressão de dentro deve ser negativa. Pronto. Veja, meu f de x agora está definido dessa seguinte maneira. Estas duas condições aqui me darão um intervalo. Essas daqui me dará outro. Essa daqui também. Essa daqui também. E nestes intervalos aqui, em cada um que eu encontrar, cada um desses conjuntos, a minha função vai ser igual a esta expressão aqui, ou a esta, ou a esta, ou a esta. Aqui eu vou simplificar essas expressões, juntar o x, retirar os parênteses, né, fazendo a distribuição distributiva, e vou resolver simultaneamente as duas desigualdades aqui, até que eu simplifique as coisas. Bom, simplificando, para eu retirar esse parênteses aqui, eu apenas retiro formalmente. Não tem problema, não tem nenhum menos, nada multiplicando, né? Então vai ficar x mais 1, que dá 2x mais 1. E aí, se x é maior ou igual a zero, e agora eu posso isolar aqui o x e escrever x maior ou igual a menos 1. Aí agora eu faço daqui, né? Esta expressão aqui, ela vai ficar o quê? Quando eu faço essa distributiva, vai ficar x menos 1.
Logo, x mais o menos x aqui vai dar 0. E fica o menos 1. E eu continuo aqui, x maior igual a 0. E aqui o x menor que o menos 1. Deixa a desigualdade equivalente a essa aqui. Bom, a próxima é essa linha 3. Menos x, aqui o sinal de mais, basta retirar isso aqui formalmente. Então vai ficar menos x mais x que dá 0, mais 1 dá 1. C1, se o x for menor que 0, que é esse daqui, e esta expressão aqui, essa desigualdade vai me dar x maior ou igual a menos 1. E por último, a linha 4 aqui, eu tenho menos x, aí aqui quando eu faço a distribuição desse menos, vai ficar menos x menos 1, então vou ter menos x com menos x dá menos 2x, e o menos 1. Então, menos 2x menos 1. Se o x for menor que 0, com essa condição, e essa daqui tem essa condição equivalente aqui. X menor que menos 1. Bom, agora eu vou analisar essas coisas aqui. Simplificar. Então, no fim, eu vou ter um sistema de inequações, que é, ou seja, eu devo resolver simultaneamente este daqui e esta. Depois este daqui, essas duas. Depois essas duas, depois essas duas. E daí acaba. Bom, como os números aqui são mais simples, dá para a gente resolver sem muita complicação. Eu quero x que seja maior ou igual a 0 e também que seja maior ou igual a menos 1. Ora, o 0 é maior que o menos 1, então essa condição aqui basta para expressar tudo isso, né? Se o x é maior ou igual a 0, então ele é maior ou igual a 0 e também é maior ou igual a menos 1. E se ele é maior ou igual a 0 e maior ou igual a menos 1, também ele é maior ou igual a 0. Isso daqui, se tiver alguma dúvida, você pode inclusive fazer um desenhozinho em que expressa esses intervalos, né? Eu tenho aqui o 0, esse quadrado aqui porque é fechado, né? Quando eu faço uma curvinha aqui é porque é aberto. Aí vai estar aqui para frente, né? Aí aqui eu tenho o menos 1, que vai estar mais aqui atrás do que tudo, né? Logo, todos os números aqui vai ser, quando eu faço essa interseção, que satisfaz a esses dois intervalos, eu vou obter o 0 aqui, daqui para frente. Isso aqui vai ser minha interseção, tá? Aqui. Portanto, x é igual a 0. Vamos escrever aqui. Eu vou ter 2x mais 1, minha função vai ser igual a 2x mais 1, se o x for maior ou igual a 0. Simplifiquei essas duas por essa. Aqui eu posso escrever transformar isso daqui e colocar 0 menor ou igual a x, né? Eu inverto. E as duas aqui vai me dar o seguinte. Aqui, nesse esboço aqui, eu tenho x maior ou igual a 0 e x menor que menos 1. Será que é possível isso? Bom, isso aqui vai ser equivalente a isso daqui e isso daqui. Inverti. Isso daqui eu posso colocar tudo junto. Mas não existe esse intervalo. Não tem como o número ser positivo ou 0 e ainda ser menor que menos 1. Logo é vazio. Não existe x aqui. Solução é vazio.
Então, esta expressão aqui não vai contar, tá? Ela é vazia. Então, não tem por que ela estar aí. Eu continuo com as outras. Então, quer dizer que a nossa função aqui ela vai ser dividida em 3 linhas aqui no máximo. Na primeira, nesta daqui e nesta. Essa daqui já não dá mais. Ou seja, o que eu fiz aqui é que a função f de x nunca vai ser igual a menos 1 neste intervalo. Pode ser que seja, mas em outro, tá? Mas aqui não é possível ser. Vamos lá. Vamos ver se ela é igual a 1. Isso aqui acontece quando x é menor que 0 e menor ou igual a menos 1. Menos 1, você pode fazer isso aqui novamente, o jogo de com esses intervalos, mas dá para notar aqui que perdão, né? Isso aqui é menor, isso aqui é maior. Eu posso inverter isso daqui e colocar tudo numa desigualdade só. Então, vamos fazer aqui. Eu vou ter x menor que 0 e x maior ou igual a menos 1. Isso daqui vai ser x maior ou igual a menos 1 e x menor que 0. Agora eu troco isso aqui. E x. Então, x menor que 0 maior ou igual a menos 1. Isso aqui é possível, né? Porque isso daqui é um intervalo. Logo, isso daqui é a condição. Eu vou ter igual a 1 se o x for maior ou igual ao menos 1 e menor que 0. Por último, isso daqui. Aqui sim, eu vou ter o x menor que o 0 e o x menor que o menos 1. Logo, o x é menor que o menos 1. Tá? Eu simplifico isso. Escrevo se x é menor que menos 1. Então, note que a minha função ela vai ganhar essa nova cara aqui. E se eu dividir o meu domínio R em 3 intervalos dos números que são maiores ou iguais a 0, daqueles que estão entre 0 e menos 1, com o menos 1 incluído, e naqueles em que os números são menores do que o menos 1. Então, se eu simbolizar aqui a minha reta real, eu vou ter o menos 1 aqui, vou ter o 0 aqui. Então, aqui a minha função ganha uma nova expressão, aqui ganha outra, aqui ganha outra. Tá? Em cada um desses intervalos aqui. A depender do x. Portanto, f de x é igual. Aqui, se você quiser colocar em ordem decrescente, como está aqui, primeiro o menor que o menos 1, depois o que está entre menos 1 e 0, e depois o que for maior que 0. Eu posso fazer. Aqui não importa a ordem, né? Eu posso comutar. Então vai ficar, para deixar mais organizado, menos 2x menos 1. Se x é menor que menos 1, aqui continua no meio mesmo. Se x é maior que ou igual a menos 1 e menor que 0, e depois x é igual a função é igual a 2x mais 1 se
o x agora não mais menor, mas sim maior que zero. Pronto. E aqui a gente acaba. Veja, aqui tem um caso interessante. Por quê? Quando eu fui fazer isso daqui de maneira totalmente formal, como você está visualizando aí, utilizando definição, tal, eu encontrei essa linha aqui. E ela é uma condição que pode estar aqui, porque é uma opção, mas é vazia, nunca acontece. Ou seja, eu nunca vou ter essa condição aqui. Eu nunca vou passar por essa. Minha função nunca vai ser igual a menos 1 com essa condição. Tá? Talvez seja aqui, depende. Tem que analisar direitinho. Bom, ela aqui está só de enfeite, mas ela aparece porque a gente fez isso de forma formal. Se a gente aumentasse aqui, somasse aqui com mais módulo de alguma coisa, subtraísse com mais módulo de mais alguma coisa, a gente obteve um monte aqui de condições, e dessas muitas seriam descartadas, assim como foi essa. Para evitar escrever tudo isso, a gente faz por um método mais simples, que é baseado na construção desses intervalos aqui. E aí eu quero ilustrar através deste exemplo como a gente pode fazer isso, né? Então eu vou ter aqui como um segundo procedimento, tá? Da minha, vou até escrever aqui 3 linhas, tá? Dessa função que o f é igual ao módulo x mais 1. Bom, o que é que eu faço? Eu tenho essas expressões que estão dentro do módulo. Eu vou calcular, saber onde é que elas são zero, tá? Então eu vou resolver, primeiro passo, né? Eu vou resolver x igual a zero e também x mais 1 igual a zero. Bom, x é igual a zero quando x é igual a zero. E aqui o x mais 1 é igual a zero quando x é igual a menos 1, tá? Então, aqui eu vou ter como solução aqui é S1, tá? Como solução o zero, que é o conjunto de solução desta daqui, e S2 como sendo o conjunto de solução dessa equação, tá? Pronto, agora eu vou dividir a minha reta real, né, que é o domínio da função, em 3 partes. Aqui eu coloco 0, perdão, aqui eu coloco menos 1. Menos 1 é menor que o 0. E aqui o 0. Bom, agora eu quero saber os valores em que a minha função aqui ela está aqui dentro desse intervalo. Ou seja, eu vou querer os valores de x menor que menos 1. Aqui, nesse daqui, eu vou ter os valores de x que são maiores ou iguais a 1. 1 já vai estar incluso aqui. E por último, os valores de x que são maiores ou iguais a 0. O 0 já vai estar nesse intervalo. Em cada um desses aqui, eu vou tirar os 2 módulos de uma vez só.
dessas expressões aqui. Enquanto lá eu estava tirando só de um, aqui eu vou tirar dos dois de uma vez só. Então, neste intervalo, para x menor que menos 1, que está aqui, o que acontece? Esses números aqui são negativos, então o módulo de x vai ser menos x, né? Então, o módulo de x vai ser menos x. Por quê? Porque o x é menor que 0, né? Já que ele é menor que 1, que menos 1. E o módulo de x mais 1 também ele é igual a menos essa expressão aqui. Porque para esse valor, o x mais 1 é menor que 0. Tá? E daí, o módulo aqui, por definição, é igual a menos o x mais 1 aqui na expressão. Daí, eu posso simplificar aqui e escrever o seguinte. Daí, o f de x, que é igual ao módulo de x mais módulo de x mais 1, ele fica como sendo menos x menos, ou aqui o x mais 1. Ou seja, para esses valores aqui de x, neste intervalo, a minha função agora, eu substituo esta expressão por essa e esta por esta daqui. Ganhou nova cara. Isso daqui tudo é o quê? Menos x com menos x, quando eu faço a distribuição aqui, com menos 1. Então vai dar menos 2x, menos 1. Logo, f de x é igual a menos 2x menos 1, se x é menor que menos 1. Tá? Aqui é a primeira. A segunda, agora eu vou analisar neste intervalo aqui, que vai daqui até aqui. É o seguinte, vou colocar aqui asterisco, 2 asteriscos aqui. Vamos lá, para x maior ou igual a menos 1 e menor que 0, temos o módulo de x aqui, ele ainda vai ser igual a menos x. Por quê? Porque o x ainda é menor que 0, né? O módulo de x vai ser igual a menos x, porque